Pai, nós te agradecemos por este tempo que temos aqui todas as manhãs e porque temos visto sempre a tua mão sobre a nossa vida, cuidando da gente, guardando a nossa vida, guiando os nossos passos e nos abençoando em tudo aquilo que fazemos. Peço ao Senhor que fale conosco nesta manhã mais uma vez. Em nome de Jesus, realiza um milagre na nossa vida nesta manhã, para o louvor da tua glória. Amém. Amém, meus amigos. Hoje o tema, vou falar sobre as questões da vida, né? Como é que você tem lidado com as questões da vida? Quando eu falo questões da vida, gente, só para que você entenda, eu falo sobre, por exemplo, o sofrimento, os nãos da vida, frustrações, as derrotas, rejeição, decepções, desapontamentos, perdas. Como é que você tem lidado com essas questões da vida? Isso são as questões da vida. Como é que você tem lidado com perdas, decepções, rejeições, as derrotas, frustrações, os nãos da vida, sofrimentos? Como é que você tem lidado? Fale para mim, por favor. Como é que você tem lidado com estas questões? Diga para mim. Vamos lá. Vamos lá. Escrevam para mim para que eu possa ler e saber como é que vocês têm lidado com essas questões. Olha, a Lena disse que ela tem lidado com muita ansiedade. A Alexandra disse que tem sido difícil, bem difícil, ela disse. A Dani colocou hoje melhor. A Roseli disse, pedindo sempre sabedoria e discernimento ao Senhor. A Neuza Maria colocou difícil, tristeza, mas vou sempre ao socorro de Deus. Né? A Cássia Barros disse, só na graça, pastor. A Elaine disse, agora melhor. A Márcia colocou com muita dor, mas confiante em Deus. Como é que você tem lidado, você que está chegando agora na live, como é que você tem lidado com as questões da vida? São várias questões que nós enfrentamos. São várias questões que nós enfrentamos na vida. Né? São as perdas, os sofrimentos, as decepções, as frustrações, os nãos da vida. Como é que você lida com tudo isso? Olha lá, com ansiedade, bem difícil. Tenho lidado isso com fé e esperança em Deus. Vamos lá, sofrendo pela depressão da minha filha. A Daisy colocou, tá difícil. Me entristeço, disse a Cláudia, mas fico aos pés do Senhor, meu lugar seguro. A Ed, minha amiga querida, também falou difícil, mas confiando na graça e aos pés do Senhor. Vamos lá, gente. Como é que você tem lidado com as questões da vida? A Vera Lúcia disse, acabei de passar por uma rejeição, é terrível, mas estou buscando a Deus, que é o meu pastor e nada me faltará. Marineusa disse, difícil. A Sionara disse que tem uma enfermidade que me causa dores, ela disse, mas ela tem buscado forças na palavra. O Marcel diz que tem tentado buscar sabedoria para lidar, não tem sido fácil. Está sofrendo, disse a Vera Lúcia. A Rosângela disse, um pouco ansiosa, escreveu ela, Rosângela Fati, e sempre pedindo ajuda de Deus. Com as lives tem sido mais fácil. Que bom que vocês têm sido abençoados pelas lives. Vamos lá, gente. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Como é que você tem lidado com as questões da vida? Essa é a pergunta. Com o sofrimento, os nãos da vida, os desapontamentos, as derrotas, as decepções, as frustrações, enfim, as perdas. Como é que você tem lidado? O Marco Toledo disse, trazendo à memória a palavra de Deus, porque era alimento para suportarmos, e que nada neste mundo se compara à glória que nos está preparada. Isso aí, meu amigo.
A Ivani disse, não é fácil, tem buscado sabedoria e discernimento. A Val Fernandes colocou assim, antes ficava ansiosa, né, na pandemia, mas estou aprendendo que só o Senhor, em muita oração, palavra de Deus. Sibeli disse, não tem sido fácil, principalmente no casamento. Né? A Liliane disse, temerosa, clamando misericórdia. Vamos lá. A Cássia disse, pastor, creio que temos que passar por derrotas, mas depois a vitória vem, Deus nos faz vencedores. É isso aí, amigos, vamos lá, vamos escrevendo. Eu quero compartilhar com vocês esse tema hoje muito importante. Esse foi um dos temas que eu já compartilhei lá no começo da pandemia. Lembra que eu falei para vocês que alguns temas eu teria que ministrar novamente, porque teve problemas na transmissão, eu perdi a gravação, né? Por causa dos problemas de transmissão na época, a internet estava muito carregada e caía demais, travava tudo, a conexão, enfim, foi terrível. Aí eu perdi a ministração, nós não conseguimos concluir, e aí eu deixei mais para frente, essa ministração que eu falei mais ou menos uns 4 meses atrás, 4, 5 meses atrás. Né? Então, como nós não concluímos, vamos agora ministrar ela toda. Eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo, gente. Ao final nós vamos orar por vocês, viu? Na quarta-feira eu falei sobre as lutas. E esse tema eu disse para vocês, aqueles que me acompanharam na quarta-feira, eu disse que esse tema de hoje seria meio que uma continuação do que eu conversei com vocês naquele dia, na quarta-feira. Mas eu quero compartilhar algumas verdades com vocês aqui nesta manhã. Enfim, como é que está a sua vida? Está tudo tranquilo? Tudo favorável? Nós vivemos um tempo, gente, de busca de satisfação total e a conquista com facilidades, sem esforço. Esse é o tempo que a gente vive. As pessoas estão buscando satisfação total e a conquista das coisas com facilidade, sem esforço. A gente diz assim, em outras palavras, a gente diz assim, por favor, aqui está o seu servo para serviços leves. Gente, as pessoas, elas estão vivendo em busca de serem felizes o tempo todo. Vocês já perceberam isso? Essa é a busca, o anseio do ser humano. Ser feliz. Mas muitas vezes nós buscamos a felicidade em lugar errado. Nós buscamos a felicidade segundo a sociedade sem Deus. Porque a felicidade segundo Deus é diferente. É completamente diferente do que se prega a sociedade que nós vivemos. Mas as pessoas estão buscando alcançar uma satisfação plena, saúde perfeita o tempo todo. E isso acaba gerando angústia em muita gente. Não é verdade? Muitas pessoas estão ansiosas e angustiadas por isso. Muitas pessoas, por desejarem ter satisfação total em todas as áreas da vida, elas acabam até adoecendo. Outros, em busca de uma perfeição em todas as áreas, até mesmo às vezes estética, uma perfeição, acabam exagerando em atividades físicas, em cirurgias plásticas, em uso de anabolizantes e tal. E eu não sou nada contra essas coisas, imagina, não é isso. Mas eu digo dessa busca do ser humano da perfeição, que acaba às vezes comprometendo até a própria saúde. O exagero, começa a exagerar nas coisas, buscando uma perfeição e às vezes acaba comprometendo a saúde. Agora, gente, saúde perfeita e satisfação total o tempo todo, isso é utópico, gente. Isso não é real. A vida não é assim. E nós precisamos aprender a lidar com algumas questões da vida. Eu deixei um texto para vocês aí, de Eclesiastes capítulo 9. São 2 versículos que eu quero ler com vocês. 2 versículos. Eclesiastes capítulo 9. Versículo 2 e 3. Olha o que é que diz, gente. Diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio. O bom e o mal.
o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece sacrifício. O que acontece com um homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazer juramentos. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O destino de todos é o mesmo. Do justo, do injusto, do puro, do ímpio, do homem bom, do homem mau. O destino, gente, é igual. É o que diz o escritor aqui, aos Eclesiastes, né? Todos nós, o fim é o mesmo. Todos nós um dia não estaremos mais aqui. Ah, Ronaldo, mas eu desejo ser um homem espiritual. Eu quero ser. Ok, eu também quero ser. Mas nós precisamos entender que a espiritualidade saudável é aquela, gente, que deixa a gente ser gente. A espiritualidade boa e saudável é aquela que deixa a gente ser humano, ser gente. Espiritualidade boa e verdadeira não precisa posar de todo-poderoso, que não tem problema na vida. Mas a espiritualidade verdadeira é aquela que segue a Jesus, que foi gente como a gente, que sofreu também enquanto esteve aqui nesta terra. E que soube encarar os dramas da vida. Encarou a vida como a vida é. A proposta, meus amigos, da vida cristã, a proposta da vida cristã é vivermos com fé. Sim. Mas não é uma fé que faz a gente vencer toda hora. Porque tem gente que pensa que fé é vencer. E se você não vence é porque você não teve fé. Esse é um conceito equivocado, gente. Fé não é vencer toda hora. A proposta da vida cristã não é uma fé que faz você vencer o tempo todo. Mas é uma fé que faz você continuar. Porque fé não é vencer. Fé é continuar. Continuar o quê? Continuar vivendo, gente. Continuar tentando, lutando e batalhando pela vida. Isso é fé. Isso é fé. Fé em Jesus, amigos, fé em Jesus é viver como Jesus. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente chega a uma conclusão, sabe do quê? Que a gente não vai vencer o tempo todo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que a gente não vai passar a vida rindo. Não, porque o viver não é um eterno sorriso. O viver é também saber chorar. Porque quem ri de tudo, gente, não é feliz. Eu já disse isso, eu vou repetir em outra oportunidade. Quem ri de tudo não é feliz. Quem ri de tudo é uma pessoa desesperada. Porque a pessoa feliz mesmo não é aquela que ri de tudo. A pessoa feliz é aquela que sabe se comportar nas mais variadas situações e questões que a vida apresenta. E quais são essas questões que a vida apresenta e que a gente precisa aprender a lidar para ser feliz, para sermos felizes? E eu vou apontar aqui, se você quiser anotar aqui, algumas questões da vida. Anote. Eu queria apontar para vocês aqui algumas questões da vida que nós nos deparamos. Por exemplo, primeira questão, sofrimento. Anote aí, sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. O apóstolo Paulo passou por tribulações. E ele chegou ao ponto de desesperar-se, diz a Bíblia. Diz o texto. Da própria vida. Desesperou-se da vida. Gente, todos nós aqui passamos por sofrimentos na terra. E por vezes a gente chega a se desesperar da própria vida. A desesperar-se da própria vida. Não é verdade? Santo Agostinho, ele declarou que Deus teve apenas um filho sem pecado. Mas ele não teve nenhum filho que não sofresse. Todos nós sofremos, inclusive Jesus sofreu. É o que Santo Agostinho declarou. Ele teve um filho sem pecado. Quem foi o filho sem pecado? Foi Jesus. Mas ele não teve nenhum filho que não sofresse. Ou seja, todos sofreram, inclusive Jesus.
Então essa é uma primeira questão da vida, o sofrimento. Outra questão que eu queria apontar para vocês aqui são os nãos da vida. Anote aí, os nãos da vida. É importante você anotar essa sequência, porque depois eu vou falar sobre essa sequência durante a mensagem. Tá? Então, se você perdeu a primeira aí, anote aí o sofrimento. Agora estou falando dos nãos da vida. Certo? Atos 16, versículos 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. Paulo recebeu um não. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Frígia, na Galácia e na Bitínia. Nós precisamos aprender, meus amigos, a dizer não também. Por exemplo, dizer não para os nossos filhos. Ensinar para eles os nãos da vida. Porque senão, eles vão crescer sem saber enfrentar as situações do dia a dia. Vão ser imaturos, porque a vida, na sociedade, haverá muitos nãos. Inclusive, a gente ouve mais não do que sim. Então, se os nossos filhos não aprenderem os nãos da vida, eles vão sofrer no futuro. Quer ver uma outra questão da vida? Anote aí. Frustração. Anote. Frustração. Deuteronômio 3, 23 ao 28. Deuteronômio 3, 23 a 28. O que acontece? Deus não permitiu Moisés entrar na Terra Prometida. Você lembra desse episódio? Moisés ficou frustrado. Ficou frustrado. Porque ele queria entrar na Terra Prometida. Mas Deus disse não. E chegou um ponto que Deus falou assim: Moisés, basta. Para de pedir isso, eu não vou deixar. Eu já disse não. Sabe, muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós não conseguimos o que nós desejamos. Na vida, gente, tem frustrações. Tem coisas que a gente não conquista. Tem coisas que a gente não alcança. Um desejo, algo, não. Tem coisas que você vai passar a vida e vai até morrer sem alcançar. E você precisa aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com as frustrações. Como aconteceu com Moisés. E outros tantos. Quer ver uma outra questão da vida? Anote aí. Anote. Derrota. Derrota. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Anote isso, por favor. Ali fala do povo de Israel. E ali mostra para nós esse texto que a vida não tem só vitória. Israel foi derrotado, e a Bíblia diz, se você for ler 1 Samuel capítulo 4, Israel foi derrotado e morreram 34 mil pessoas. E depois em Josué, no capítulo 7, versículo 5, Josué 7, 5, para vocês terem ideia, a derrota do povo de Israel foi tão violenta que a Bíblia diz no versículo 5 de Josué 7, que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Foi uma derrota horrível. Então nós temos derrotas na vida. A vida não é feita só de vitória. A vida tem derrota. Quer ver uma outra questão da vida? Anote aí. Uma outra questão da vida. Anote, por favor. Rejeição. João 1, versículo 11. Que você conhece. João 1,11. O que é que diz? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 26 ao 28, a Bíblia diz que José foi rejeitado pelos seus irmãos e ele foi vendido como escravo. E por vezes, meus amigos, nós também sofremos rejeições nos relacionamentos, no trabalho, na família, enfim, tudo quanto é canto, a gente sofre rejeição. Não é verdade? Anote uma outra questão da vida. Decepção e desapontamento. Decepção e desapontamento. Uma outra questão. Anote isso, por favor. Atos, capítulo 15, versículo 34 ao 36. Paulo ficou decepcionado com João Marcos, que desistiu no meio do caminho. Ficou desapontado. E por vezes eu e você ficamos desapontados com as pessoas e decepcionados com elas, não é verdade? Por vários motivos.
Anote uma outra questão da vida. Anote, está anotando aí? Tem uma outra questão que eu quero apontar. Perdas. As perdas. Isso é muito importante, porque a Bíblia mostra muitos homens que tiveram perdas. Você vê, Abraão teve perdas, Moisés, Jó teve perdas, o homem que mais teve perdas. Davi e tantos outros homens no Velho Testamento e no Novo Testamento. Agora veja bem, a pessoa que cresce só pensando em ganhar e não sabe lidar com as perdas, terá enormes dificuldades na vida. Quem só pensa em ganhar, quem só quer ganhar e não sabe lidar com as perdas, vai ter enorme dificuldade na vida. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, porque não transpõe as fases da vida. É aquela pessoa que não sabe, que não quer se despedir, por exemplo, da adolescência. É o homem de 50, 60 anos pedindo para a mamãe amarrar o cadarço do sapato. Ele não cresce. Vou continuar aqui. A pessoa que só pensa em ganhar e não sabe lidar com perda tem um outro problema. Não consegue ter relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque todo relacionamento predispõe a liberdade do outro ir embora sempre. E muitos querem segurar o parceiro na base da força e da manipulação. E aí então o que acontece? Nasce aquele ciúme doentio, por não saberem lidar com a possibilidade de soltar o outro. Gente, guarde o que eu vou dizer. Amor encabrestado não é amor. Amor só é amor se a porta estiver aberta, gente. Quando o amor precisa de manipulação, quando o amor precisa de imposição, de chantagem para manter o outro por perto, isso não é amor. E tem gente que não sabe lidar com perdas. Por isso não consegue desenvolver relacionamentos verdadeiros. E mais ainda, tem um outro aspecto. A pessoa que só pensa em ganho, que não sabe perder, não sabe lidar com perdas, é uma pessoa que vive até na sua espiritualidade, vive uma espiritualidade egoísta. Por quê, gente? Porque, por exemplo, o culto dessa pessoa é sempre ganhar. Ele vai para a igreja para ganhar. Ele diz assim, não, eu vim à igreja para buscar o meu milagre e ganhar a minha bênção. Aí se ele chega na igreja, mas o culto naquele dia, o culto foi diferente, sei lá, o culto foi para celebrar apenas um relacionamento bonito com Deus. Essa pessoa vai ficar frustrada, ela vai dizer assim, esse culto aqui é chato, esse culto não tem unção, esse culto não tem poder, esse pastor não está com nada, essa igreja não vale nada, eu vou mudar de igreja. É isso, é gente que não sabe lidar com perdas, vive uma espiritualidade egoísta, é só ganho. Para ela, a relação dela com Deus é só para tirar, é só para ganhar. Então eu falei sobre as questões da vida, apontei aqui para vocês, né? Só que, repetindo, eu falei sobre sofrimento, os nãos da vida, frustração, derrota, rejeição, decepção e desapontamento e perdas. Agora você pergunta para mim assim, Ronaldo, como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Primeiro eu apontei as questões da vida. Agora a segunda parte dessa mensagem, como é que a gente lida com as questões da vida? Eu vou pontuar para me tornar bem didático para vocês. Anote, por favor, número 1. Como podemos lidar com as questões da vida? Essa é a pergunta. Número 1, anote. Canalize para alguma coisa boa. Canalize para alguma coisa boa. Anote isso que é muito importante. Canalize para alguma coisa boa. Anotou? Então, em relação ao sofrimento, por exemplo, em relação ao sofrimento. Gente, existe uma série de organizações humanitárias que foram criadas a partir do sofrimento de alguém. Paulo chegou a desesperar-se da própria vida. Lembra que eu falei para vocês? Mas sabe o que ele disse? Lá em 2 Coríntios 1:9, ele disse, eu aprendi a depender mais de Deus, como muitos aqui disseram.
Ou seja, ele canalizou para uma coisa boa. E qual foi a coisa boa que ele canalizou? Ele disse: aprendi mais de Deus. Ele aprendeu a depender mais de Deus. E ele cresceu na vida. Como dizia o salmista, Salmo 119, 71, né? Salmo 119, 71. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Sobre os nãos da vida agora. Sobre os nãos da vida, como é que a gente pode canalizar para uma coisa boa? Veja, os nãos da vida. Em Atos, capítulo 16, versículo 10, Paulo foi pregar o evangelho na Macedônia. Ele havia sido impedido de pregar na Frígia, na Galácia e na Bitínia. Lembra que eu falei sobre isso? Os nãos, gente, que nós recebemos não é para ficarmos parados, mas é para procurarmos os sims. E normalmente os nãos que nós recebemos é para a gente ir para o sim certo. Canalize para algo bom. Sobre a frustração que eu mencionei aqui. Sobre a frustração, que é uma questão da vida. Como é que a gente canaliza para algo bom? Em Números, capítulo 26, Números 26, 16 e 17, Moisés não ficou se lamentando. Ele quis, lembra que eu falei que ele queria entrar na Terra Prometida? Deus disse não. Ele insistiu, Deus disse não. Então o que ele fez? Ele não ficou se lamentando, o que ele fez? Pediu para Deus alguém para o suceder. E Deus respondeu. Ou seja, Moisés canalizou a frustração, gente, para preparar alguém para sucedê-lo. E ele preparou Josué. Muitos pais que tiveram frustrações na vida devem preparar os seus filhos para serem bem-sucedidos. Se você teve problemas na vida e não foi bem-sucedido como você gostaria, prepare o seu filho para que ele seja bem-sucedido. Com relação à derrota, anote aí, né? Como é que a gente canaliza para algo bom? Em Josué capítulo 8, marca aí Josué 8, quando o povo de Israel foi derrotado, lembra que eu disse que eles perderam 34 mil pessoas, né? Perderam e foi terrível. Quando o povo de Israel foi derrotado, eles perceberam que eles haviam falhado na unidade e na obediência a Deus. E quando eles resolveram se unir e obedecer a Deus, eles tiveram vitória. Então, nas derrotas, gente, nós devemos ver o que nós subestimamos e não demos importância. Tem muita gente que culpa os outros pelas suas derrotas. Transferem a culpa para os outros. Nós precisamos, gente, observar no que nós estamos falhando e canalizarmos para sermos vencedores. Continuando, e sobre a rejeição? Que é uma outra questão da vida que eu apontei aqui. E sobre a rejeição? Como canalizar para algo bom? Que essa é a proposta. Em Gênesis 42, versículo 6. Lembra que eu falei de José? Foi vendido pelos irmãos? Foi rejeitado pelos irmãos? José, depois que José foi vendido pela família, ele fez de tudo para ser aceito. Ele canalizou a rejeição e decidiu se relacionar bem com as pessoas e fazer o bem a todos. E Deus o honrou. Tanto que José foi o governador do Egito e aceito por todos. Tem muita gente que se sente rejeitada por frases ou atitudes dos seus pais ou de alguém. Gente, a rejeição faz com que as pessoas tenham medo de relacionamentos. Não é verdade isso? Quando a gente se sente rejeitado, a gente cria um medo, uma barreira. Mas não faça isso. Canalize a rejeição, não para se afastar das pessoas, mas para construir bons relacionamentos. E vamos continuar. E decepção e desapontamentos? Como é que a gente canaliza para algo bom? Decepção e desapontamentos. Como é que a gente canaliza para algo bom? 2 Timóteo 4:11. Depois que Paulo ficou decepcionado com João Marcos, porque João Marcos, lembra que eu falei que João Marcos abandonou Paulo, desistiu, né? Não foi com Paulo. O que Paulo fez? Ele ficou decepcionado com João Marcos, mas ele mandou chamar Silas.
Alguém pode ter nos decepcionado algum dia na vida. Isso pode ter acontecido. Eu sei que deve ter acontecido com você. Mas isso não significa que esta pessoa que te decepcionou um dia sempre vai te decepcionar. Não. Às vezes aconteceu isso por quê? Por falta de maturidade. A pessoa te decepcionou por criancice, por falta de inteligência, de sabedoria. Mas lá na frente essa pessoa pode ser útil a você. Porque você veja a história de Paulo. Passado um tempo, Paulo, que havia ficado decepcionado com João Marcos, agora Paulo manda chamar João Marcos e disse que ele seria útil. Então nós não podemos descartar as pessoas. Percebe, gente? As perdas. E as perdas? Como é que a gente canaliza para algo bom? Jó capítulo 1. Versículo 20 e 22. Jó 1, versículo 20 a 22. Depois que Jó perdeu tudo, perdeu as suas riquezas, o seu gado, sua família, perdeu tudo, Jó resolveu não murmurar. Mas ele resolveu adorar a Deus. E ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amigos, Jó creu que Deus iria mudar a sua sorte e resolveu orar pelos seus inimigos, pelos seus amigos, desculpa. Então, a pergunta que eu fiz aqui nessa segunda parte da mensagem é: como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Como é que a gente lida com as questões da vida? Canalize para alguma coisa boa. E aí eu falei como canalizar para alguma coisa boa no sofrimento, nos nãos na vida, na frustração, na derrota, na rejeição, desapontamento e decepção e as perdas. Número 2, anote. Número 2, por favor, anote. Como é que a gente lida com as questões da vida? Não supervalorize essas questões. Anote isso, é importante. Não supervalorize essas questões. Olha, eu tenho percebido que existem duas atitudes que muitas pessoas têm tomado em relação às questões da vida: negação ou supervalorização. Parece que não há o meio termo. Ou elas negam, ou elas supervalorizam. Negação. Muitos negam o que estão vivendo. E com isso não tratam o problema. Porque negam a existência dele. Aí não tratam o problema. Mas segura um pouquinho esse ponto aí, que eu vou falar no próximo aspecto aqui. No próximo ponto eu falo sobre isso, sobre negação. Mas eu vou focar aqui sobre supervalorização. Porque por outro lado, enquanto uns negam, outros supervalorizam. Se você supervalorizar essas questões que eu já mencionei aqui, todas elas vão se tornar maiores do que são. E você se tornará menor do que você é. Então nós não podemos supervalorizar o sofrimento, supervalorizar os nãos da vida, as frustrações, as derrotas, as rejeições, as decepções e as perdas. Não faça isso. Creia que Deus está com você. Por isso que a Bíblia diz, 1 João 4,4. 1 João 4,4. A Bíblia diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, claro, encare o problema, trate o problema, mas não supervalorize a situação e creia que o Senhor está com você e te dará vitória. Número 3, anote. Como que a gente lida com as questões da vida, gente? Número 3, agora eu falo sobre a negação. Lembra que eu falei para vocês de duas atitudes que as pessoas podem ter? Elas podem ter uma negação ou supervalorização. Anote o número 3. Aceite estas questões da vida. Aceite estas questões da vida. Aceite. Como assim, você pergunta? Você está falando para não supervalorizar, mas é diferente, gente.
Eu acabei de falar com você de supervalorização. Tem gente que supervaloriza e tem gente que nega. E você precisa aceitar. Como assim? Aceitar, gente, não é se entregar. Eu não estou me referindo a isso. Aceitar é você reconhecer e entender o momento que você está vivendo. Porque tem muito crente que fica dizendo assim, mas crente não sofre, crente não tem derrota, crente não tem decepção, crente é só vitória, é só glória, é só vitória, tá amarrado, tá tudo na cruz. Crente fica espiritualizando tudo. Pare com isso. Aceite. Ou seja, reconheça e entenda o momento que você está vivendo. Porque quando nós fingimos que as coisas não estão acontecendo, gente, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? Quando você fica fingindo que as coisas não estão acontecendo, você corre um sério risco de não ter mais tempo para resolver o problema. Porque daí vai passando o tempo, vai passando e você finge que não está acontecendo, vai fazendo vista grossa e a coisa só vai aumentando. Esse monstro só vai crescendo. E aí vai chegar um momento que você não vai ter como mais resolver o problema. Muitos vivem problemas, por exemplo, muitos vivem problemas financeiros e continuam gastando exageradamente. Porque ele fica negando o problema. Ele não aceita que ele está vivendo um momento difícil. Ele nega. Eu conheci gente assim, que falou, não, eu não aceito, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata, eu vou colocar aqui no cartão de crédito, e no final Deus vai pagar. É loucura isso, gente. Isso será fatal. Tem gente que perde o emprego e não quer mudar o padrão de vida. Vai se arrebentar na vida. Então você precisa aceitar o momento que você está vivendo. Você precisa entender o momento que você está vivendo. Para você conseguir sair deste momento. Porque se você não aceita, como é que você vai sair? Se você acha que está tudo bem, como é que então você vai sair? Como é que você vai buscar solução? Se você acha que está tudo ok, você não tem solução para buscar. Não é verdade? Então, muita gente fica mascarando o problema. Não querem enfrentar o problema. Amigos, não tente maquiar o que é verdade. Porque a verdade não tem jeito, ela bate a sua porta. Uma hora você vai ter que encarar a verdade. Mas a verdade também liberta. Às vezes dói, mas liberta. Por que tem muita gente que não tem triunfo na sua vida? Por quê? Porque elas têm medo. Medo de encarar a verdade. Medo de enfrentar a verdade. E por isso elas acabam fugindo da realidade da sua vida. Elas fogem da verdade. E elas dizem assim, ai, seria maravilhoso se não tivesse acontecido. Ai, seria maravilhoso se eu não tivesse perdido o meu casamento. Seria maravilhoso se eu não tivesse perdido o emprego. Seria maravilhoso se eu não tivesse perdido aquele meu relacionamento. Seria maravilhoso isso, seria maravilhoso aquilo. Mas encare a realidade. Aconteceu, você perdeu. Encare. Muita gente tem medo de assumir a sua realidade de vida. Por causa até mesmo do julgamento dos outros. Eles pensam que, por estarem enfrentando problemas, os outros vão dizer que eles são pessoas que não são espirituais, que estão em pecado ou debaixo de maldição. Ah, eu não posso assumir o meu problema, porque senão vão me julgar. Se eu falar que eu tenho problema na vida, vão dizer, tá vendo? Então você não é espiritual. Ah, ou então você está em pecado. Ah, isso aí deve ser maldição. E as pessoas não querem encarar a verdade, não assumem a sua realidade de vida, por medo de serem julgados pelos outros. Amigos, quando Jó estava enfrentando tribulações, as suas perdas, Jó disse para a mulher dele falou assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Ah, para, é muita coisa, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse assim, mulher, você está falando como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E a Bíblia diz que em tudo isto não pecou Jó com seus lábios.
Jó capítulo 2, versículo 10. Jó reconheceu que ele estava enfrentando um momento mau. Ele reconheceu. Ele encarou a verdade. Muitos não avançam porque não conseguem aceitar a sua realidade. Mas não tem jeito. A sua realidade está diante de você. Você concordando ou não, mas ela está diante de você. E você precisa reconhecer, mas ao mesmo tempo, você precisa avançar. Mesmo que esteja difícil, dura a sua realidade. Não importa, avance, seja corajoso, seja valente, seja esforçado. Porque a Bíblia diz, varão esforçado batalhador, o Senhor é contigo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Número 4, gente. Você quer anotar, por favor? Anote aí. Número 4. Como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Número 4. Não se entregue a nenhuma dessas questões. Não se entregue a nenhuma dessas questões. Ok? Não se entregue. Se você se entregar, o que acontece? A vida acaba. Se você jogar a toalha, acabou. Provérbios, anote esse versículo. Provérbios, esse texto de Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Gente, o ânimo é o agente ativador do ser. O ânimo cria resistência contra as questões da vida. É o ânimo. Por isso que Jesus disse, tende bom ânimo. Tem muita gente que fica dizendo assim, isso é o fim. Nunca diga isso é o fim. Não fique dando a sentença final sobre a sua vida. Se você ainda está vivo, é porque não acabou o projeto de Deus na sua vida. Se você está vivo, é porque tem projeto de Deus para você, é porque tem bênção de Deus para você, tem porta aberta de Deus para você. Creia nisso. Número 5, anote. O que fazer? Como é que a gente enfrenta? Como é que a gente lida com as questões da vida? Anote, número 5. Desloque o seu olhar para coisas melhores. Desloque o seu olhar para coisas melhores. Desloque o seu olhar para coisas melhores. 2 Coríntios, anote, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. O apóstolo Paulo, ele faz a seguinte declaração. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as coisas que não se veem são eternas. Gente, nós não podemos só olhar para a desgraça. Não fica olhando só para a decepção, só para a perda, só para a frustração, só para problema. Não fica olhando, tem gente que é viciado nisso, só olha para problema. Tem uma tendência enorme de ver desgraça. Só problema, só dificuldade, só olha para estas coisas. Supervaloriza essas coisas. Às vezes faz tempestade num copo d'água. Muitos são pessimistas. Só sabem olhar o lado ruim das coisas. São negativos. São negativos, pessimistas, negativos. Então desloque o seu olhar para coisas melhores. Porque se você quiser encontrar coisa ruim na vida, você sempre vai encontrar. Se você olhar as coisas buscando defeito, você sempre vai encontrar.
Isso é fato, gente. Então mude o seu olhar. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Olhe para a bênção de Deus. Para a porta que Deus vai abrir para você. E para a vitória que você vai receber da parte dele. Paulo mesmo declarou: uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. E por último, como é que a gente enfrenta as questões da vida? Como é que a gente lida com as questões da vida? Número 6. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O caráter de Deus é extremamente confiável. Com Deus não há conversas tortas. Com Deus não há meias palavras. Tudo que Deus diz é o sim, sim ou não, não. Ele é um Deus extremamente confiável. Você pode confiar em Deus. Você pode crer em Deus. Creia em Deus. Creia no Deus da palavra e creia na palavra de Deus. Naquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Eu quero citar aqui alguns versículos para a gente encerrar citando versículos. Eu quero orar para você ainda nesta manhã. O que a palavra de Deus diz que nós podemos crer? Salmo 20, versículos 7 e 8. Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Salmo 27, versículo 13 e 14. Davi disse: pereceria, eu morreria. Pereceria sem dúvida, se não cresse que eu veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Anote outro texto, Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. O que é que diz? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Por quê? Espera em Deus, diz o salmista. Ele mesmo responde dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Creia nesta palavra, creia. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Anote o Salmo 34, versículo 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De todas. Creia nesta palavra. Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. E anote um outro texto do Salmo 115, versículo 3, que diz: o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Olha que texto lindo, gente, vou repetir. Salmo 115, versículo 3, guarde no seu coração nesta manhã. O Senhor lembrou de você e Ele te abençoará. O Senhor lembrou de nós, diz o salmista, e Ele nos abençoará. Abençoará aqueles que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio assim. E eu pergunto para nós orarmos nesta manhã. Eu quero orar e abençoar a sua vida para este final de semana. Eu pergunto, como é que você está lidando com as questões da vida? Você não está lidando bem com as questões da vida? Como eu mencionei, são várias aqui: perdas, frustrações, sofrimentos, os nãos da vida, tantas outras coisas. Como é que você está lidando com essas coisas? Isso tem trazido algum tipo de prejuízo para você? Hein?
Você deseja hoje, nesta manhã, aprender a lidar bem com essas questões? Peça ao Senhor, fale com Deus, peça a ajuda dEle, e Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Peça sabedoria, e a Bíblia diz que se nós pedirmos sabedoria, Ele vai nos conceder sabedoria. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quais são as questões que você não tem lidado bem? Anote para mim que eu quero orar agora por você. Coloque, por favor, coloque aqui nesta live, no Facebook e também no Instagram. Coloque qual é a questão da sua vida que você não tem lidado bem. As perdas, frustrações, decepções, enfim, o que for. Os nãos da vida. Fala para mim porque eu quero ler aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque aí em nome de Jesus, decepção. Estou lendo aqui. Para que Deus te dê graça. As frustrações, doenças, vida conjugal, ansiedade, as finanças, desemprego. Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo a tua bênção sobre os meus irmãos. Tantos não estão conseguindo lidar com decepções, como eles estão escrevendo aqui. O Senhor está lendo. O Senhor está lendo tudo aquilo que eles estão colocando aqui nesta live. O desemprego, questões familiares, na saúde, desânimo, Senhor, decepções, tristezas, depressão, perdas familiares, projetos. Oh, Pai, o Senhor está vendo, Senhor. Ansiedade. Oh, Pai, a vida conjugal. Pai, em nome de Jesus eu oro e peço que a tua bênção nesta manhã venha sobre os meus irmãos, na saúde, Senhor, na saúde emocional, na saúde familiar, na saúde física. Em nome de Jesus, os filhos, Pai amado, abençoa, Senhor. Oh, Pai, aqueles que estão desempregados, que nesta manhã o Senhor abra portas, Pai. Oh, em nome de Jesus, para que haja provisão, Senhor, haja provisão na família, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo, Senhor, um tempo de decepção, que o Senhor console o coração, que o Senhor traga libertação nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo que a tua mão curadora, as tuas mãos curam, que haja cura nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, sendo muito grato, Pai amado, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações, o Senhor sempre escuta o nosso clamor. Pai, eu te agradeço por isso, e eu sei que o Senhor neste momento está fazendo infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. O Senhor está fazendo milagre, realizando milagre poderoso. Realiza mesmo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está ouvindo este clamor, esta oração, Pai amado. Eu sei que os meus irmãos vão testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fez, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações e as portas que estão fechadas serão abertas. O milagre na restauração da saúde será completo, Pai amado. Em nome de Jesus, coloca a tua mão, Senhor, nesta manhã, sobre cada família, sobre cada um que está aqui nesta live, que eles sejam tocados por ti, que eles sejam renovados por ti, restaurados por ti, Senhor. Que haja, Senhor, um momento novo e especial na vida de cada um dos meus irmãos. É assim que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Amém e amém e amém.